Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai explicar para vocês o que é a alegoria da caverna e os sentidos e a razão. Bom, a alegoria da caverna, ela foi uma passagem famosa na obra A República, que foi escrita pelo famoso Platão. É uma narrativa alegórica que trata de conhecimento, da realidade e também da realidade humana. Essa alegoria, ela é apresentada na obra por trás de um personagem chamado Sócrates, que ele relata um pouco uma conversa que teve com outro personagem e ele utiliza a alegoria da caverna para poder mostrar as suas ideias sobre a educação, o conhecimento e a filosofia. Bom, então o que seria a alegoria da caverna? A alegoria da caverna é uma narrativa que descreve a história de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna desde que nasceram e eles não conseguem se virar para ver o mundo externo, eles só podem ver uma parede na caverna. Bom, e a única fonte de luz que eles têm é um fogo que queima atrás dos prisioneiros, iluminando a parede. Nessa iluminação na parede, os prisioneiros passam a começar a ver projeções de sombras e a única coisa que eles podem ver são essas projeções na paredes, mas não são reais. Bom, então, Platão, por que ele usa essa alegoria? Ele fala que ele gostaria de representar a condição da maioria das pessoas em relação ao conhecimento e à realidade, e ele também acaba argumentando que a parede da caverna simboliza o mundo perceptível, que é o mundo em que a maioria das pessoas vivem, e é baseado em apenas nas percepções sensoriais, apenas no que a gente sente, e as sombras na parede são as imagens ilusórias da realidade, que são criadas pelas aparências enganosas que a gente sente nesse mundo sensorial. O mundo sensível é o mundo material e concreto que percebemos pelas nossas sensações. Está em constante mudanças, guiado pelos sentidos, dominado pelas aparências e passível de levar o homem ao vício. Para Platão, tudo que é transitório não corresponde à verdade. O mundo inteligível é o mundo alcançado a partir da razão, sendo considerado ele um mundo da verdade. Neste mundo não há mudanças e nem transformações, ele é eterno. No mundo inteligível, as ideias originais e pensamento críticos levam a humanidade a uma vida mais completa e com percepções reais. Para explicar melhor a sua ideia do mundo sensível e inteligível, Platão cria a alegoria da caverna, onde há pessoas presas que enxergam apenas as sombras produzidas nas paredes por uma fogueira. Ele diz que o conhecimento inferior seriam os sentidos, como a visão das sombras, e o conhecimento superior seria a razão, visto na parte de fora da caverna, observando o mundo e a verdade. A libertação dos prisioneiros da caverna representa o processo de educação e da filosofia. Se um prisioneiro fosse liberado e forçado a sair da caverna, ele inicialmente ficaria cego e confuso diante da luz do mundo exterior. No entanto, com o tempo, seus olhos se ajustariam e ele começaria a perceber o mundo real, percebendo que as sombras eram apenas ilusões e que a realidade está fora da caverna. A alegoria da caverna sugere que a filosofia e o pensamento são um caminho para alcançar a verdade e o conhecimento genuíno, já que o mundo sensível, cheio de aparências enganosas, é inferior ao mundo das ideias, as quais representam as realidades eternas e imutáveis. A filosofia visa conhecer as ideias, transcender as limitações do mundo sensorial e alcançar a sabedoria. A alegoria da caverna, enfim, é uma metáfora para a relação entre os sentidos e a razão. Os homens presos na caverna representam aqueles que são limitados pelos sentidos. Eles acreditam que o que veem e tocam é a realidade. O homem que é libertado das correntes representa aquele que usa a razão para transcender os limites dos sentidos e buscar ter suas percepções a partir do mundo inteligível, aquele que guia o homem à verdade. Na atualidade, os conceitos da alegoria da caverna podem ser aplicados atualmente de diversas formas, como na ciência, a qual usa a razão para investigar o mundo natural. Os cientistas usam seus sentidos para coletar dados, mas eles também usam a razão para interpretar esses dados e chegar às conclusões mais próximas possíveis da realidade. Também na filosofia, a qual usa a razão para questionar as crenças e as ideias tradicionais. Os filósofos usam seus sentidos para experimentar o mundo, mas eles também usam a razão para pensar criticamente sobre o que eles percebem. E na educação, que nos ajuda a transcender os limites dos sentidos. A educação nos ensina a usar a razão para pensar criticamente e para compreender o mundo de uma maneira mais profunda e longe da ignorância, se desprendendo das percepções sensoriais. E aqui estão alguns exemplos específicos de como podemos aplicar esses conselhos em nossa vida cotidiana. Quando vemos uma notícia, devemos usar a razão para avaliar sua veracidade.
Não devemos simplesmente acreditar em tudo que vemos ou ouvimos. Quando tomamos uma decisão importante, devemos usar a razão para pesar os prós e os contras. Não devemos simplesmente seguir os nossos instintos ou nossas emoções. Quando interagimos com outras pessoas, devemos usar a razão para entender seus pontos de vista. Não devemos simplesmente assumir que eles pensam da mesma forma que nós. Os prisioneiros somos nós, a massa, pessoas comuns, que se contentam com um grau inferior de conhecimento e não buscam o conhecimento racional, podendo ser facilmente enganados. A caverna é nosso próprio corpo, que tem uma captação limitada de sentidos. Ela é tudo aquilo que nos mantém nos graus menos elevados de sabedoria. A luz do sol, que no início causa desconforto, é o conhecimento, que guia o humano para a sabedoria pura e verdadeira, o diferenciando dos outros animais. No entanto, a conclusão é que a alegoria da caverna nos lembra que a realidade é mais complexa do que o podemos perceber pelos sentidos. Ela nos incentiva a usar a razão para pensar criticamente sobre o mundo e para buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Um exemplo da atualidade que podemos usar é o filme Show de Truman, de 1998. As semelhanças entre o Show de Truman e a alegoria da caverna de Platão são evidentes. Ambos os conceitos lidam com a ideia de uma realidade fabricada e a descoberta da verdadeira realidade. Truman, assim como o prisioneiro da caverna de Platão, é iludido e vive uma realidade falsa, enquanto a verdade está sendo escondida dele. Ambos os conceitos exploram temas de ilusão, manipulação e descoberta da verdade, o que os torna conceitos poderosos e pertinentes para a reflexão sobre a natureza da realidade e da percepção humana. E é isso, muito obrigada por terem assistido, e é isso, até logo. Tchau!